Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu sou a Lígia Guelfi e hoje a gente vai falar um pouquinho desse livro aqui que eu reli, que é As Valquírias, do Paulo Coelho, tá? Esse livro aqui é de 1992 e eu li ele, eu lembro que eu li acho que quando saiu mesmo, mais ou menos quando saiu, porque eu já tinha lido o Diário de um Mago e tal, e O Alquimista também, e quando eu soube que era sobre anjos, daí que eu fui correndo ler, inclusive a capa anterior, essa daqui é uma edição nova, da editora Paralela, acho que é de 2017 essa edição aqui, não sei, deixa eu olhar aqui. O livro é de 92, essa edição aqui 2020, tá? Uma capa bonita, eu gostei dessa espada cruzada aqui com as asas, né, esse símbolo dos anjos, e eu lembro que eu fui correndo ler, mas quem são essas valquírias, do que fala isso daí? E eu adorei o livro, eu lembro que eu li rapidamente, adorei, porque eu sempre gostei muito desse assunto de anjos, eu sempre me senti muito ligada aos anjos. A primeira oração que eu aprendi, que minha avó me ensinou, foi o Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador. Eu faço essa oração todos os dias antes de dormir, meu filho também, né? Eu lembro que o meu filho, ele demorou bastante para falar, mas ele fazia oração. Ele fazia oração porque eu ensinei e ele sabia fazer. Eu tenho até gravação dele fazendo muito bonitinho. E eu sempre tive uma ligação muito grande com os anjos, né? Enfim, esse livro aqui na época, eu lembro que me tocou muito, né? Eu ouvia muito falar de São Miguel Arcanjo, né, da Igreja Católica, mas foi aí o meu primeiro contato com o Arcanjo Miguel, isso eu tinha uns 14, 15, 16 anos, tá bom? E enfim, eu gostei muito na primeira leitura. Daí agora vocês sabem que eu estou relendo alguns livros da juventude e tudo mais, né, para ver qual olhar que eu tenho hoje como uma mulher adulta a respeito desses livros. Fui da área de letras por muito tempo, dei aula de inglês, português, literatura, redação e tudo mais. Faz um bom tempo que eu já não trabalho com isso, né? Então, a gente que estudou um pouquinho de literatura na faculdade, me formei em letras em 99, pelo amor, no século passado. A gente tem um olhar um pouquinho diferente, que eu gosto muito do Paulo Coelho, vocês sabem, né? O povo de literatura torce o nariz, mas eu gosto. Acho que é porque o tema também, né, me atrai muito. E o Paulo Coelho, ele tem uma característica de deixar muitas pistas nas letras de música que ele compôs na década de 70 ali toda, que ele foi um grande compositor junto, um grande letrista, né, junto com Raul Seixas. E nos livros, o Alquimista eu acho que é um dos maiores, assim, o Alquimista eu não fiz a resenha aqui para vocês, vou fazer assim que eu tiver um tempinho. O Alquimista tem muitas chaves ali disfarçadas no meio, né? Chaves alquímicas. E As Valquírias, ele parece ser um livro simples, mas ele tem muitas camadas de significado aqui sim, tá? Bom, então a história, né, ele é narrado em terceira pessoa, a gente tem um narrador aí que conhece tudo, um narrador onisciente, vamos dizer assim, narrado em terceira pessoa, e os personagens do livro são o Paulo Coelho, um mago em busca de um contato com o seu anjo da guarda, é um mago que quer falar com o anjo da guarda, a Cris, que é a esposa dele, que acompanha ele nas aventuras, mas que é, entre aspas, leiga no assunto, uma pessoa que não se interessa tanto por magia, mas que acompanha ele, entende um pouquinho, já viu algumas coisas, mas não é o foco da vida dela, a magia, né? E eles vão para um deserto nos Estados Unidos que chama o deserto do Mojave, certo? E é um deserto enorme lá, e ele decide, ela vai acompanhar, né? Ele decide ficar 40 dias no deserto para tentar um contato com o anjo da guarda, tá? Daí você já vai, para quem já estudou magia, enfim, né? Você vai lembrar, ai, mas será que tem a ver com o ritual de Abramelin, né? Que é bem famoso? Talvez, né? Talvez. Aqui, nesse livro, o Paulo e a Cris começam a andar pelo deserto, todo dia tentando fazer uma canalização, né, do anjo da guarda, que é conversar com o anjo, e para surpresa do Paulo, ele que é um mago, que sabe de um monte de coisas, a Cris conseguiu falar com o anjo primeiro, não ver, falar. Conseguiu canalizar mensagens do próprio anjo dela ao mesmo tempo. Então o narrador vai mostrando ali, né, que uma pessoa leiga pode sim, claro, canalizar o próprio anjo. E é muito legal essa sacada dele, né? Porque tem todo um jogo no livro, de um diálogo, a Cris sendo a leiga, o mago ensinando, e depois as valquírias também, e o Tuk também, que é um outro personagem,
falando para ela, ensinando para ela, mas a gente sabe ali que é um jogo para que o leitor compreenda o negócio, e daí vem as chaves ali no meio, nas entrelinhas. E eu gostei muito dessa parte dele colocar isso, por quê? Porque no Alquimista ele já falou, o caminho da magia é o caminho das pessoas simples também. Você não tem que saber fórmulas intrincadas, ter lido livros de sábios do passado, fazer rituais complicadíssimos, fazer iniciações em lojas e não sei o que, não sei o que. A magia pode ser seguida por pessoas simples. Não há necessidade de todo esse aparato. Porque a gente tem lados de magia, a gente tem vertentes de magia. E lá no Alquimista ficou muito claro a lição do Alquimista. Né? O caminho de Santiago é o caminho das pessoas simples. Depois eu vou fazer a resenha desse livro que eu adoro o Alquimista. Tem muita coisa ali dentro, né? E aqui, esse negócio de se isolar do mundo, ir para um deserto, que não precisa ser necessariamente um deserto, e canalizar todo dia ao mesmo horário ali, tentar um contato com o anjo, se assemelha a outros rituais, claro, mas é legal mostrar que a Cris, que é a pessoa simples, a pessoa leiga, conseguiu fazer antes dele, né? E andando pelo deserto, ele encontra as valquírias. As valquírias são mulheres, né? A líder das valquírias é a Valhalla, né? Até ali eu falei, nossa, será que a Valhalla tem a ver com isso? Pode ter, né? Valhalla, e elas são mulheres com roupas de couro, com uma postura agressiva, com motos, que saem pregando pelo deserto sobre anjos. E elas têm que dar 11 voltas ao deserto, fazendo pregações nos lugares e falando sobre isso. E o Paulo vai atrás da líder deles, da Valhalla, para tentar descobrir qual é a chave para eu ver o anjo. Porque falar com o anjo, canalizar o anjo é uma situação, ver o anjo é outra situação. Daí a gente já tem a polêmica que é impossível ver anjos. Eu acho que nada é impossível nessa vida. Tem gente que viu, né? Quem viu sabe o que viu, sabe que viu de verdade. É muito difícil uma pessoa teórica chegar e falar, você não viu não, porque eu acho que é impossível. Né? Quem sou eu para falar que você viu ou não viu e que tal coisa é impossível? Cada um de nós é um universo, Pedro, né? Então, eu acho que cada pessoa vê de um jeito. E tem muitas coisas, tem muita referência aqui também, né? Que já nas músicas na década de 70 ele falava. Enfim, tem referências que se repetem aqui nesse livro, lá das músicas que ele fez com o Raul Seixas, né? Que o Paulo Coelho fez com o Raul Seixas. E são 3 passos para você ver o anjo, né? Que é quebrar um pacto, quebrar um acordo, depois aceitar um perdão e depois fazer ali uma troca com o anjo, fazer uma negociação com o anjo. Isso é explicado muito nas entrelinhas dentro do livro. Tem aquela cena que eu lembro que, olha só como são as coisas, eu tinha o quê? Uns 14, 15 anos quando eu li esse livro, e eu mexia com muita coisa já. Por incrível que pareça, não me pergunte como, mas eu já tinha acesso a muita coisa. Eu sempre fui uma leitora voraz, né? Então eu ia lendo, ia comprando uns livros ali, frequentava muito sebo, fui achando muita coisa. E eu lembro que eu tinha uma certa atração por alguns assuntos e tal. Quando eu li no livro As Valquírias, eu até falei para minha mãe, eu falei, mãe, você não sabe o que aconteceu com o Paulo Coelho no livro, né? Que ele conta, ele tem uma lembrança contando como foi o dia que a força das trevas pegou ele e não sei o quê, e daí ele meio que quebrou o pacto que ele tinha feito anteriormente e tal, como foi, e depois ele foi sequestrado, né, pelo regime militar, foi torturado, toda aquela confusão. Por causa desse relato, eu parei de mexer com umas coisas que eu mexia na época, acreditem ou não. Então, se o intuito do Paulo Coelho ao escrever esse livro era assustar a pessoa para a pessoa se afastar de certas coisas, comigo ele conseguiu, porque eu realmente me afastei, tá? Naquela época. Hoje em dia tem um pessoal que faz muita troça, né? Ri por causa disso daí, enfim, cada um, né, gente? Ninguém é obrigado a permanecer numa determinada tradição, linhagem ou mão, né? Para sempre. Cada um tem o livre-arbítrio de sair quando quiser. Isso é o que eu acho, tá? Enfim, é um livro legal, não vou contar o final aqui para não dar spoiler. Leiam porque é muito legal. Vou deixar o link aqui embaixo, o link da Amazon, tá? Que eu comprei na Amazon. Não é um livro caro.
Tem muitas chaves ali mesmo, tá? Esse assunto de anjos é um assunto maravilhoso. Eu vou ler aqui uma parte que eu separei, que fala sobre a canalização. Porque as pessoas confundem mesmo. Será que a canalização é receber espíritos? É incorporação? O que é uma canalização? Em 1992, antes da moda dos anjos, que a moda dos anjos foi em 95, tá, gente? Eu vivi, eu estava lá. A modinha dos anjos foi em 95. Em 92, 3 anos antes, ele já tinha escrito esse livro sobre os anjos, tá? E tem aqui, ó, eu vou ler aqui um parágrafo que fala sobre a canalização, tá? Canalização. Quantas vezes ele vira pessoas dentro de carros nos engarrafamentos, conversando sozinhas, sem perceber que executavam um dos mais sofisticados processos de magia. Diferentemente da mediunidade, que exigia uma certa perda de consciência durante o contato com os espíritos, a canalização era o processo mais natural que o ser humano usava para mergulhar no desconhecido. Era o contato com o Espírito Santo, com a alma do mundo, com os mestres iluminados que habitam lugares remotos do universo. Não era preciso ritual, nem incorporação, nem nada. Todo ser humano sabia inconscientemente que existia uma ponte para o invisível ao alcance de suas mãos, pela qual ele podia trafegar sem medo. E todos os homens tentavam, mesmo que não se dessem conta. Todos se surpreendiam dizendo coisas que nunca pensaram, dando conselhos do tipo: não sei por que estou dizendo isso, fazendo certas coisas que não combinavam muito. Tá? Então, a canalização, né? As pessoas perguntam assim: Lígia, quando você lê tarô, dá tão certo para mim? Você está recebendo espíritos? É uma entidade que fala? Não. Eu falo, é minha intuição. É uma outra forma de dizer que eu estou canalizando. Pode até ser assim, alguma entidade ou algum anjo ou alguma, né, a inteligência, alguma energia me ajudando. Pode ser. Não estou falando que eu faço tudo sozinha. Mas eu conscientemente não invoco ninguém. Então, eu posso estar canalizando uma informação, tá? Quando no kardecismo, eu estudei kardecismo tantos anos, né? Fui kardecista, apesar dos espíritas não gostarem que falam o nome kardecista, mas só para vocês entenderem, eu fui espírita kardecista há muitos anos, e eu estudei bastante, fiz vários cursos do centro espírita, eu frequentava 2 centros espíritas, né? Quando eu morava em Guarulhos. É mais ou menos uma inspiração. Não é uma psicografia, mas é uma inspiração, né? A canalização. E eu acho que as minhas leituras são canalizadas sim. Eu acho, eu posso estar errada, mas eu acho. Certo, gente? Então eu recomendo muitíssimo a leitura desse livro aqui. Para quem já entende um pouquinho de magia, para quem já estudou a Egrégora dos Anjos, que eu amo, é a minha preferida de todas, vai entender com um nível um pouquinho mais avançado, tá? Mas mesmo como entretenimento, porque a literatura tem a função do entretenimento também, né? Você vai gostar porque é um livro bem legal, dá para ler rapidamente. Essa releitura que eu estou fazendo aqui, acho que é o quê? Foi em 2 dias. Foi 2 dias que eu li, 2 noites assim antes de dormir, sabe? Que eu pego para ler um pouquinho. Super rápido de ler, linguagem fácil, que é uma coisa que eu adoro no Paulo Coelho. Linguagem acessível, linguagem fácil, ninguém precisa falar difícil para se exibir. Que ele sabe falar difícil, a gente sabe, não precisa usar uma linguagem empolada para afastar as pessoas e para se colocar num pedestal. É maravilhoso isso, né? Lembrando, estudei literatura, me formei professora de literatura, prefiro os diálogos simples, por isso que eu amo Nelson Rodrigues também, tá? É acessível, a literatura tem que ser acessível, não tem que ser uma chave fechada para ninguém ler. E ele, no meio de toda essa literatura acessível, colocou umas chaves de magia ali muito bacanas. Então é isso, gente. Me contem nos comentários. Você já leu As Valquírias? Você gostou? Como foi a sua experiência? E espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha sido útil de alguma maneira, tá bom? Curta, comente, se inscreva e conheça meus outros canais. Links na descrição. Um beijo para você, fique com Deus. Tchau!